Grande abraço para você que está curtindo mais um vídeo. É isso aí, canal do Fábio Fidelix. Aqui você tem informações e também comentários, análises sobre tudo que está rolando na mídia esportiva. Tem dicas para locutores de FM, locutores de rádio, narradores esportivos. Tudo isso você encontra aqui no canal. E eu peço já de cara para você fazer a sua inscrição, deixar o seu like, hein? Manda seu likezão aí no canal, nos vídeos aqui do canal do Fábio Fidelix. Ativa o sininho para receber todas as notificações, tá bom? Seu comentário, manda aí que é muito legal. Bom, gente, é o seguinte, eu estava acompanhando no portal R7 uma informação do jornalista Flávio Rico e fiquei surpreso. De cara fiquei surpreso lendo essa informação, porque no texto ali o Flávio Rico diz que o Everaldo Marques, né, o EV, como é conhecido no meio esportivo, na mídia, tem tudo, né, é o favorito nesse momento para assumir a posição de narrador titular da Rede Globo. Eu fiquei espantado, né? Porque, não que ele não tenha condições para isso, o Everaldo Marques é um ótimo profissional, já vem se destacando há muito tempo, chegou há poucos anos aí no Grupo Globo, mas já vinha se destacando em outras emissoras. É versátil, é divertido, tem alguns bordões, né, que agradam o público. Realmente é um narrador, né? Já veio do rádio, que é uma escola fantástica, né, Everaldo Marques. Já fez até Fórmula 1 no rádio. Mas o Everaldo Marques, nesse momento, na minha visão, não faz sentido, né? Aí eu li, reli, tentei analisar, interpretar o que o Flávio Rico está querendo colocar ali. Num determinado ponto, o Flávio coloca que a Globo tinha 3 titulares. Tinha o Galvão Bueno, tinha o Kleber Machado, tinha o Luiz Roberto. Pela ordem, ultimamente, até o Luiz Roberto à frente, né, do Kleber Machado. E que agora a Globo está procurando um novo titular. Porque, na minha concepção, o Luiz Roberto é o titular hoje, né? O Luiz Roberto, até por uma questão cronológica, né? O Luiz Roberto tá na Globo faz um tempão, né? O Everaldo chegou não faz tanto tempo assim, e outros narradores também, né? Nesses 3 que eu vou citar aqui, que estão disputando, segundo o Flávio Rico, essa posição de titular. Mas, na minha interpretação, essa disputa é para o segundo lugar, ou seja, para a posição número 2 da Rede Globo, que realmente, nesse momento, não dá para saber quem é. Eu acredito que o narrador titular, o substituto do Galvão Bueno, digamos assim, é o Luiz Roberto, sem dúvida alguma. Tanto é que já fez até jogo aí de seleção brasileira. E já era assim, né? Quando o Galvão tinha algum problema, o Luiz Roberto fazia as transmissões que o Galvão não podia fazer por algum motivo. Então, o Luiz Roberto já era o número 2. Então, não faz nenhum sentido um narrador que chegou há pouco tempo assumir. Se bem que estamos vivendo na mídia esportiva, hoje em dia, coisas estranhas, né? Coisas que não dá para entender. O próprio Kleber Machado, né? Se a gente for analisar, o Kleber Machado, que deveria ser hoje o principal narrador da Rede Globo, mas foi demitido, né? E já havia perdido a posição número 2 para o Luiz Roberto. Então, é claro que o Luiz Roberto, isso é a lógica, né? É a lógica o Luiz Roberto hoje ser o narrador principal da TV Globo. Mas o Flávio Rico coloca que 3 narradores estão disputando, o que seria, na minha interpretação, pelo texto do Flávio Rico, uma posição número 2. Então o Everaldo Marques, segundo o jornalista do R7, é o grande favorito para assumir essa posição, que seria, digamos, a posição que o Luiz Roberto tinha quando o Galvão estava na Globo. Everaldo Marques, a Renata Silveira e o Gustavo Villani, o Guga, né? O Guga Villani. Então esses 3 narradores estariam disputando a posição de número 2, pelo menos é assim que eu entendo, né? Porque não faria nenhum sentido esses 3 estarem disputando uma posição de titular. Para onde iria o Luiz Roberto nesse caso, né? Ficaria uma situação bem complicada. E aí tem muita coisa para a gente conversar, para a gente analisar aqui nesse vídeo, porque o Guga Villani, quando foi contratado, ele estava nos canais Fox. E ele era o titular, ele era o principal narrador, fazia muito sucesso na Fox, fazendo principalmente a Libertadores da América e os Jogos do São Paulo, você lembra disso, né? Então, o Gustavo Villani, ele veio, né? E todo mundo comentava, você via em todos os portais especializados que o Gustavo Villani ele foi contratado para ser um sucessor do Galvão, para futuramente ser o número 1 da Rede Globo. E não foi isso que aconteceu, né? E pelo jeito não vai acontecer. Inclusive, o Gustavo Villani já disse, já declarou isso em alguns podcasts no YouTube, que não ficou satisfeito de não ter viajado para o Catar na Copa do Mundo no final do ano passado, né, no final de 2022. Ele já não ficou satisfeito com isso, né? E por quê? Ele era titular na Fox e na Globo, você vê que posição tem hoje o Guga Villani, a gente não sabe, né?
Kleber foi demitido outro dia, mas quando estava lá o Kleber, quando o Galvão ainda era narrador da Globo, que posição tinha o Gustavo Villani ali? Um quinto, um sexto? E realmente, a verdade é essa, o Everaldo Marques está crescendo muito, e a própria Renata Silveira, só ver as escalas da Rede Globo, né? As escalas da Renata, do Everaldo e do Guga. Então, está acontecendo essa disputa pelas informações do jornalista Flávio Rico, do portal R7. E aí, então, como é que ficaria, né, o Guga Villani? Repito aqui, acho que o Luiz Roberto é hoje o número 1 da Rede Globo, tudo indica isso. Não? Seria uma surpresa, assim, uma coisa absurda se de repente o Luiz Roberto perdesse essa posição, ou para o Everaldo ou para qualquer outro narrador. Mas acredito sim que essa disputa é para saber quem é o número 2, quem é o novo Luiz Roberto, né, da Rede Globo hoje. E o Everaldo está na frente, talvez pela versatilidade, talvez pela empatia, talvez pela simpatia, o público vem gostando das transmissões do Everaldo Marques, e o Gustavo Villani está ficando ali numa posição complicada, e a Renata Silveira cresce também. Eu queria saber a sua opinião, você que está acompanhando aí o canal do Fábio Fidelis, o que você acha? Everaldo Marques, Renata Silveira ou Gustavo Villani? Para você que está acompanhando o vídeo, quero seu comentário aí. Quem seria, na sua opinião, o narrador para assumir a posição ali do Luiz Roberto, né? Para assumir a segunda posição, porque hoje a primeira, para mim, é do Luiz. Né? A não ser que aconteça uma mudança muito grande. Repito que tudo vem acontecendo, né? Coisas estranhas estão acontecendo. A própria demissão do Kleber, até agora, a gente para e não consegue entender, né? Por que o Kleber Machado foi demitido. Né? Um negócio meio que sem sentido, sem cabimento, né? Essa demissão do Kleber Machado. E agora tem essa questão aí do segundo narrador da Rede Globo, que ficaria, ou vai ficar, né, entre Everaldo Marques, o Guga Villani e Renata Silveira, mas o Everaldo Marques está praticamente garantido aí nessa posição, segundo o Flávio Rico, é favoritaço para assumir. E claro, no futuro, por que não? Né? Por que não? A gente não sabe. De repente pode vir se transformar aí, daqui a um tempo, no grande titular da Rede Globo, Everaldo Marques. E aí, você gosta dessa ideia? Prefere a Renata Silveira? Prefere o Guga Villani? Acha que o Luiz Roberto realmente tem que ser o titular? O Everaldo poderia até ser o principal narrador ou outro? Quem você prefere? Tem o Milton Leite, né, que sempre é citado, em qualquer pesquisa o Milton Leite é citado. Por falar em pesquisa, na comunidade do meu canal no YouTube, eu coloquei lá uma pesquisa sobre o melhor narrador de futebol da TV de todos os tempos. Coloquei lá Luciano do Vale, Galvão Bueno e Silvio Luiz. Porque qualquer pesquisa que você fizer, esses três vão ser citados. Claro, não estou falando da atualidade, né? O Luciano nem está entre nós, mas o melhor o melhor narrador de todos os tempos. E o Luciano está ganhando. Eu vou dar uma acompanhada, acabando o vídeo, vou ver lá, né, o que está rolando, mas o Luciano estava vencendo, o Galvão estava em segundo, o Silvio Luiz em terceiro. Se quiser participar, é só entrar aí na comunidade do meu canal e votar. Prefere o Luciano? Galvão? Silvio Luiz? Manda ver. E também sobre esse assunto aqui do vídeo, né, Everaldo Marques, Renata Silveira, o Guga Villani, o Guga está sendo preterido. O que você acha disso? Grande abraço, até o próximo vídeo no canal do Fábio Fidelis. Não se esquece de fazer inscrição aí, valeu? Ajudar o crescimento do nosso canal. Senão, né, fica difícil de continuar postando conteúdos aqui. Valeu!